Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo. Hoje vamos conversar sobre o tema Não canceleis uns aos outros. Vocês lembram do caso de André Luiz no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier? Qual foi a primeira coisa que André Luiz ouviu quando despertou no umbral? Ele ouviu acusações. Suicida, suicida. Gargalhadas sinistras. Esta é a vibração do umbral, a vibração das zonas de sofrimento. É a vibração da acusação, do julgamento. Dalai Lama, um mestre espiritual dos nossos tempos, certa vez afirmou que o amor é a ausência de julgamento. Ou seja, bastaria você cessar a tendência de julgar para que automaticamente entre no exercício do amor. E vocês sabem qual é a origem da expressão caça às bruxas? No final do século XVII, uma pequena vila de Salem, na colônia americana de Massachusetts, 19 pessoas, em sua maioria mulheres, foram enforcadas, acusadas de bruxaria. Tudo isso com base em rumores, fofocas, boatos. O que é a tradução da barbárie, uma condenação à morte sumária, dessa forma. Então esse episódio é muito conhecido na história. Recentemente, estamos vendo a ascensão de um fenômeno que vem sendo chamado de cultura do cancelamento. A revista Veja, em julho de 2020, fez uma reportagem de capa sobre isso, onde explica que o cancelamento é uma forma de justiçamento moderno impulsionado pelas redes sociais. Ao cancelar alguém, e olhe, muitas vezes são demandas justas, questões que realmente a sociedade precisa aprofundar e mudar paradigmas. Mas ao cancelar uma pessoa por um erro, um único erro em alguns casos, você acaba caindo num outro extremo, um extremo de violência, um extremo onde você está dando eco a expressões de barbárie, condenação sumária, sem direito à defesa, está negando avanços civilizatórios que garantem a todos o direito de se retratarem, de se defenderem. Nós vivemos numa sociedade supostamente democrática, há um ordenamento jurídico. Não sejamos nós aqueles que queiram condenar, fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes nos alegramos ainda ao ver o prejuízo que o cancelamento trouxe à vida da pessoa. Ninguém merece ser cancelado. Todos somos filhos de Deus, todos temos direito a errar, temos direito a nos reerguermos, novas chances. O universo sempre te trará novas chances de recomeço. Direito a mudar de opinião, a ver de outra forma. Este fenômeno vem sendo muito discutido, mas talvez um caminho seja, ao invés de condenarmos, cancelarmos pessoas, passarmos a defender ideias, valores de um mundo mais justo. E, claro, tentarmos aplicá-las no nosso cotidiano. Teremos esta coerência. Vamos lembrar também da parábola da mulher adúltera. Ela estava numa praça prestes a ser apedrejada, acusada de adultério. Jesus estava presente e lhe pergunta o que ele achava. E ele diz uma frase que ecoa até hoje, nos séculos. Atirai a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E Jesus também disse, não julgueis a fim de não seres julgados na mesma medida. Ele falou bastante sobre isso. Quem de nós tem a régua moral? Quem de nós pode condenar? Quem de nós não tem também os seus próprios erros e questões que precisa analisar? O Dr. Andrei Moreira, um psiquiatra espírita de Minas Gerais, um brilhante psiquiatra, ele nos alerta que o julgamento quase sempre é uma autodenúncia. Ao julgar, projetamos nossos conflitos no próximo e damos mostra do nosso sistema de valores, da nossa falta de flexibilidade, compaixão.
do nosso sentimento de superioridade. Porque ao julgar, ao falar mal, ao condenar, você se coloca num patamar superior. O ego adora julgar. Isso talvez explique essa tendência que temos, o prazer que sentimos ao condenar alguém, ao falar mal de alguém. Mas existem prazeres superiores, prazeres do espírito, que para alcançá-los precisamos vencer essas tendências do nosso lado mais instintivo. Existe um ditado americano que diz: você não pode condenar alguém, ou melhor, você não pode compreender alguém até que tenha andado ao menos 1 milha em seus sapatos. E nós temos essa tendência de condenar desconsiderando a trajetória, desconsiderando as circunstâncias e desconsiderando principalmente o que faríamos se estivéssemos andado 1 milha nos sapatos dessa pessoa, se tivéssemos passado por tudo que ela passou e vivendo as circunstâncias que ela está vivendo. Será que não nos comportaríamos de uma forma até pior? Não que você não possa notar o mal, perceber. São Luís, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que tudo depende da intenção. Há situações em que é até um dever divulgar o mal, mas é uma questão muito delicada em que a caridade e a fraternidade têm que ser muito considerada, porque na maioria das vezes somos nós e o nosso ego querendo apenas condenar. O antídoto, ou um deles, é exercitarmos a virtude da indulgência. Esta virtude que não vê os defeitos de outrem. Quando vê, os releva, os aceita, os tolera. Um outro antídoto é aprendermos a nos amar, a aceitarmos o nosso lado sombra, os nossos defeitos, porque ao fazer isso, automaticamente você vai ficar mais tolerante, mais amoroso, mais compreensivo com os erros dos outros. E lembrando também de uma frase de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Você estará envolvido nas vibrações densas e pesadas do julgamento, da acusação. Assim podemos lutar sim por um mundo melhor, justo e fraterno, sem esta ânsia de condenar, cancelar pessoas, exercitando a fraternidade em mais uma de suas expressões, exercitando a humildade daquele que sabe que também pode errar e erra a todo momento, exercitando a postura de um eterno aprendiz nesta estrada sem fim. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um abraço para vocês. Se puderem, deem o seu like, compartilhem para quem vocês acharem que possa ser útil esse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.